Olá, meninos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos estudar mais uma unidade de medida chamada hectare. E nós vamos começar fazendo a leitura do texto que está na página 31 do livro de vocês. Eu gostaria que vocês pegassem um lápis ou um marcador de texto, porque eu quero que vocês marquem todas as expressões no texto que representa fração, tá bom? Então vamos começar a leitura? O Brasil tem uma extensão territorial de 851.196.500 hectares aproximadamente. As terras indígenas estão distribuídas pelo país, ocupando uma área de 117.426.348 hectares, que representam pouco menos de 1/7 da área do país. A maior parte dessas terras, 115.344.445 hectares, concentra-se na região denominada Amazônia Legal. A pequena parte restante está espalhada pelas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, nesse parágrafo, eu gostaria que vocês sublinhassem aí, 1/7 da área do país. Achou? Muito bem. Agora vamos analisar o mapa que está logo abaixo, tá? Tem um mapa do Brasil aí onde está riscado, né? Vocês vão ver esses riscos aí no mapa, é a região, né, que é conhecida como Amazônia Legal, tá? Onde tá esses pontinhos vermelhos, tá? São as terras indígenas, tá? Que tem pelo nosso país, certo? Então vamos continuar a leitura do texto. A Amazônia Legal, vamos então saber o que é essa Amazônia Legal. É uma área de 5.217.423 km², que corresponde a pouco menos de 2/3 do território brasileiro. Então, 2/3 também tem que sublinhar. Além de conter toda a Amazônia brasileira, ainda abrange parte do Cerrado e parte do Pantanal e os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do estado do Maranhão. Compõe essa área que abriga a maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 1/5 do volume total de água doce do planeta. Então, 1/5 também tem que sublinhar. Apenas na Amazônia, há aproximadamente 1/5 de toda a fauna do planeta. São mais de 400 espécies de mamíferos. Os pássaros somam quase 1.300 espécies e os insetos chegam a milhões de espécies. Os rios amazônicos guardam 3.000 espécies de peixes e a flora é também expressiva, com 40.000 espécies de plantas. Então, vocês também têm que sublinhar aí 1/5, tá? Também da fauna, certo? Agora, lá no livro de vocês, vem algumas perguntinhas, né, no Diga Aí. Então, a primeira pergunta que tá aí é: você sabe o que é hectare? Então, até agora, você já ouviu falar? Então, seja sincero, escreva aí se você já ouviu falar, né, se você sabe o que é, se você não sabe, tá? Então, você escreve aí, certo? Você já tinha ouvido falar da Amazônia Legal? Até hoje, você já tinha ouvido falar da Amazônia Legal? Quais frações aparecem no texto? Lembra? Eu pedi para vocês sublinharem quais foram, tá certo? Aí vocês dão pausa, dá em cada momento e vai fazendo devagar, certo? Você já aprendeu que área é a medida do lugar ocupado por uma região plana. Existem várias unidades de medida de área e você conhece algumas, como metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Agora, hectare, né? Vamos ver então o que é o hectare. Tá no livro de vocês aí, na página 32. Hectare também é uma unidade de medida de área. Seu símbolo é Ra, tá? O H e o A, a gente lê Ra. Essa unidade é usada para medir áreas de terrenos grandes, principalmente em áreas rurais. Tá? Então, gente, o metro quadrado você usa em lugares para medir uma casa, por exemplo. A quantos metros quadrados tem essa casa? Então, você vai medir a largura e depois o comprimento, né, da casa.
Mas se você for pegar 1 metro para poder medir uma fazenda, por exemplo, você vai muito tempo com isso, né? Então você vai usar uma outra medida, que é o RA, tá? Ou seja, o hectare, tá? Mas como que mede isso, tia Arlete? O que que é um RA? Né? O que que é um hectare? O hectare é igual a quantos metros? Né? Um hectare é igual a quantos metros? Tá? Então vamos continuar aí, ó. Um quadrado com 100 metros de lado tem uma área igual a 1 RA, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem uma área, tá? Presta atenção aqui, ó. A gente tem uma área aqui. Cada quadradinho desse aqui é como se ele medisse 100 metros, tá? 100 metros. Cada quadradinho desse. Aqui tem 10 quadradinhos, tá? Eu fiz uma área aqui. Aqui tem 10 quadradinhos, tá? Na horizontal e 10 quadradinhos na vertical, tá? Então, se cada quadradinho desse aqui é igual a 10 metros, então vamos ver aqui comigo, ó. 10 metros, ou 100 metros, aliás, 100 metros, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, aqui, olha, de lado aqui, eu tenho 1000 metros, né? Agora, aqui também eu tenho 10, tá? Então, se eu fosse medir aqui, então, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Tem 1000 metros também. Então, para mim calcular essa área aqui, isso aqui é um sítio, tá? É um sítio qualquer aí. Não dava para me pegar 1 metro e ir lá, né? 1 metro, pensa, 1 quilômetro, eu contar aqui 1 quilômetro com 1 metro, eu ia ter que contar 1000 metros para dar 1 quilômetro. Então, agora, com 1 hectare, de 100 em 100, eu chego, entendeu? Então, olha só, aí aqui deu 1000 metros, que é igual a 1 quilômetro, né? Aqui também deu 1000 metros, que é igual a 1 quilômetro. Então, o que que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou multiplicar um lado vezes o outro, que eu vou descobrir a área desse sítio aqui, tá? Então, olha só, 1 quilômetro vezes 1 quilômetro vai dar quanto? 1 vezes 1, ó, 1 quilômetro vezes 1 quilômetro é igual a 1 vezes 1, 1 quilômetro quadrado, entendeu? Então, 1 vezes 1, 1 quilômetro quadrado, tá? Então, toda vez que eu vou calcular, então, uma área, eu tenho que multiplicar um lado vezes o outro. Agora, vamos pensar comigo, olha só. Se cada 100 metros é 1 rã, tá? E cada 10 desse aqui eu vou ter 1 quilômetro, né? Cada 10 rã eu vou ter 1 quilômetro. Agora vamos seguir aí para vocês entenderem então as questões aí, lápis na mão, tá? Quantos metros quadrados há em 1 rã? Quantos metros quadrados há em 1 rã? O que você tem que fazer aí, gente? Tá? Então, quantos metros quadrados há em 1 rã? Um desse aqui, ó, em 1 rã. Aí você vai colocar lá, 1 rã é igual a 100 vezes 100. Por que que é 100 vezes 100, gente? Tá? Vamos pensar aqui. Por que que é 100 vezes 100? Porque, olha só, cada um desses aqui é 100 metros. Então, vamos lá, gente. Então, vamos calcular então aqui, olha só. Quantos metros há em 1 rã? Então, olha só, cada um desse aqui, gente, ó, é um rã, não lembra que eu falei pra vocês? Então, quanto que tem em cada um? 100, né? Se tem 100 daqui, quanto que tem daqui também? 100.
Então, vamos ver. Nessa área, só nessa área aqui, ó, quantos que tem? Só nessa área? Então, vamos lá, ó. 100 vezes 100 é igual a 10.000 metros quadrados, tá? Então, olha só. Um rã, tá? De lado ele tem 100 metros. Se ele tem 100 metros desse lado, aqui também ele tem 100, porque ele é quadrado, não é? 100 vezes 100, 10.000 metros quadrados. Entendeu? Então, um rã é igual a 10.000 metros quadrados. Entenderam? Então, vamos lá. Dá um pausa aí, faz essa questão. Depois vocês seguem, então, para número 2. No texto da página anterior, aparecem algumas frações escritas por extenso, aquelas que eu pedi para vocês sublinharem. Agora, copie os trechos escrevendo as frações com números, tá? Você vai escrever aquelas frases onde estão aquelas expressões, só que agora usando números. Por exemplo, lá onde está 1/7, você vai colocar o quê? 1/7, né? Usando números. Entenderam? Então, agora vamos seguir. Dá um pause, faz essa questão. Depois vocês, então, passam para a próxima, tá bom? Na letra B, marque X nas figuras que podem representar aproximadamente a fração do território brasileiro ocupada pela Amazônia Legal, tá? Pela Amazônia Legal. Vocês vão ler lá embaixo, no último parágrafo, que vocês vão ver lá qual é o espaço territorial, tá? Que é 115.344.445 quilômetros, tá? De área da Amazônia Legal, tá? Aí lá tá falando lá qual que é a fração, tá? Qual que é a fração? Aí você vai vir aqui nessas figuras que estão aí na página 33 e você vai escolher qual dessas figuras aí que vai representar. Lembre-se, frações, né, são partes do inteiro dividido em partes iguais, tá? É o inteiro dividido em partes iguais, certo? Então, você vai ver qual dessas figuras aí que representa, certo? Juntando, agora 3. Aí tá mostrando agora um quadro maior. Tô juntando 100 Rá, formamos 1 quilômetro quadrado. Tá vendo? Essa figura todinha aí, essa que a tia fez aqui no quadro com vocês, tá bom? Formou 1 quilômetro quadrado, certo? Agora, letra A. Com base nessa gravura, vocês vão responder A, B e A, C, certo? Quantos quilômetros quadrados, quantos hectares há em 5 quilômetros quadrados? E em 10 quilômetros quadrados? Tá? Então, pensem, certo? Volta lá nas anteriores, lá que aí vocês vão conseguir pensar, tá bom? Porque matemática é algo que a gente interpreta, que a gente usa o raciocínio lógico para poder, né, fazer os cálculos, tá bom? Então, vocês vão, todas essas outras questões aí, tá baseado exatamente nessas informações, certo? Vocês vão fazer, responder todas aí até a página 36, tá? Do livro de vocês, tá certo? E eu vou ficar, né, aqui aguardando vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrarem em contato comigo, tá certo?